comecei a perguntar, pedir para Deus uma inspiração. E Deus falou muito claro nos meus ouvidos: Jonas. Mas, Senhor, Jonas é uma história tão simples, todo mundo conhece, a gente pode fazer um resumo e entender, é simples a história de Jonas. Então eu fui ler o livro de Jonas e me chamou a atenção o capítulo 2 e o versículo 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Aleluia. Vamos de novo, irmãos. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Glória a Deus. Como diz o nosso pastor, sente se você der glória. Aleluia. Como eu estava falando para os irmãos, a história de Jonas é uma história simples. Nós podemos pegar e fazer um resumo de tudo que aconteceu, um resumo de um homem que teve um mandado de Deus e não cumpriu, pagou o preço, se arrependeu e cumpriu o propósito. Amém? Mas Deus me revelou, Deus usou o pastor até na reunião dos obreiros, nos aconselhou a procurar na palavra sobre restauração. Aleluia. Que tem a ver com o nome da nossa igreja. Amém? E eu fui procurar na história de Jonas onde é que estava a restauração. E encontrei 3 restaurações. Amém? E essas 3 restaurações que a gente vai conhecer aqui nessa noite. Todos nós sabemos que quando Deus mandou Jonas ir cumprir a obra, fazer a obra de Deus em Nínive, Jonas se desviou do caminho e não quis cumprir a vontade de Deus. Jonas, por uma decisão própria, por uma decisão pessoal, é importante que os irmãos guardem isso, decisão pessoal, uma decisão própria, uma ideia sua, decidiu se desviar da vontade de Deus. Jonas decidiu não cumprir aquilo que Deus havia o ordenado. Amém? Jonas se desviou, Jonas pegou o barco. Durante aquela trajetória no barco, se desviando do caminho, se desviando daquilo que Deus havia ordenado, Deus manda uma grande tempestade. Naquela tempestade, Jonas encontra-se dormindo. Eu imagino, às vezes, nós numa chuva, uma simples chuva assim, nós acordamos de madrugada, se assustamos, vamos ver se a janela está fechada, se não tem uma goteira, se não tem uma televisão ligada na tomada, tira para não cair o raio. Mas Jonas estava dormindo em meio à tempestade. Glória a Deus. Uma tempestade, eu creio que o céu estava limpo, o céu estava bonito, e daqui a pouco a ira de Deus se levanta naquela situação e vem uma grande tempestade. Aleluia. Aquela tempestade assusta os tripulantes, assusta as pessoas que estavam dentro do barco, e Jonas estava dormindo. Jonas encontrava-se dormindo diante de toda aquela prova, diante de toda aquela dificuldade que os tripulantes estavam passando. Aleluia. O que eu entendo quando eu vejo que Jonas estava dormindo? Eu entendo que ele estava dormindo espiritualmente. Muitas vezes, quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós não enxergamos aquele problema como uma dificuldade que nós mesmos causamos. Nós não entendemos aquele problema, aquela tempestade que está acontecendo de repente na nossa família, no nosso lar, como uma decisão pessoal que nós tomamos. Jonas estava dormindo. Talvez a decisão pessoal que ele tomou justamente foi porque ele estava dormindo espiritualmente. Ele não estava bem com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes aí que nós erramos. Nós vemos a aprovação, nós vemos a dificuldade e nós dormimos. Nós não entendemos. Deus está nos cobrando, Deus está querendo uma decisão nossa, Deus está querendo que nós mudamos de atitude. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas aquela situação que Jonas se encontrava-se dormindo, os homens que estavam naquele barco estavam atentos. Aqueles homens não seguiam o mesmo Deus de Jonas, seguiam outros deuses, eram homens que não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a verdade.
Mas aqueles homens se assustaram e viram aquela tempestade, ficaram com temor e entenderam que alguma coisa estava errada dentro daquele barco. Tinha alguém que estava errado perante o seu Deus. Aleluia, Jesus. Deus tocou no coração daqueles homens. Quando aqueles homens eles vão, Deus toca no coração deles, aqueles homens eles vão atrás do problema e vão e identificam pela sorte, como diz na Bíblia, eles tiraram a sorte e identificaram Jonas como pecador, como o que estava errado. Aleluia. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa volta, às vezes as pessoas que não são cristãs, elas entendem que as coisas, nós mesmo estando dentro da igreja, as coisas ruins acontecem na nossa vida por algumas decisões erradas. Glória a Deus. Decisões pessoais, como eu já havia falado. Aleluia, Jesus. Mas aqueles homens identificaram Jonas como um pecador, identificaram Jonas como um homem errado. Aleluia. E foram e acordaram Jonas. Eles se espantaram em ver Jonas dormindo diante de toda aquela tempestade. Então Jonas acorda. Quando Jonas acorda, ele entende. Eu acredito que ele olhou a tempestade, viu o que estava acontecendo, identificou. Meu Deus, tudo isso que está acontecendo foi eu que causei. Foi culpa minha. Tudo isso que está acontecendo, essa tempestade, essa provação que está acontecendo, fui eu que causei. Eu que no passado, lá quando Deus me mandou fazer tal coisa, eu não fiz, decidi não fazer. Deus está me cobrando. Aí nós pensamos, de repente Jonas pensa, não, mas eu tenho que pegar o barco e tenho que convencer os tripulantes a me levar a Nínive para pregar a palavra para aquele povo, para entregar o que Deus me mandou para aquele povo. Não. Jonas não fez. Aleluia. O que Jonas fez? Me atirem no mar. Me atirem no mar porque a tempestade vai se acalmar, vocês vão poder seguir viagem e eu me vejo livre. Talvez Jonas, naquela decisão, pensou até em tirar a sua própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento que Jonas acorda, ele acorda espiritualmente, ele entende que o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele momento, era ele que havia causado, e ele manda os tripulantes atirarem ele no mar. Jonas não teve a atitude que Deus queria que ele tivesse. Jonas não teve. Quando os homens atiram Jonas ao mar, a tempestade se acalma, o vento para. Eu acredito que o céu que estava escuro ficou claro. E aqueles tripulantes que estavam ali viram a obra de Deus acontecer na vida de Jonas. Quando aqueles homens que estavam ali veem a obra de Deus na vida de Jonas, eles começam a glorificar. Eles começam a adorar a Deus e entendem que o Deus de Jonas era o Deus que eles deveriam seguir. Aleluia. As pessoas, quando veem os nossos testemunhos, quando as pessoas veem a obra que Deus faz na nossa vida e a ira que Deus manda quando nós pecamos, elas se convertem. Talvez um familiar, um filho que está afastado, um filho que não quer adorar a Deus, por ver a obra que Deus faz na sua vida, ele se converta, ele volte para a casa de Deus, porque ele vê em mim, que estava no mundo, estava pecando, de repente eu sou restaurado, ou de repente os propósitos de Deus na minha vida se cumprem, e a tempestade se acalma, a provação vai embora, e as pessoas vêm para a igreja. Glória a Deus. Muitos amigos nossos, nesse tempo que nós ficamos no mundo, muitas pessoas hoje olham para nós e não entendem. Glória a Deus. Não entendem o que a gente está fazendo na igreja, mas eles notam em nós a mudança. Eles notam em nós a mudança quando nos oferecem um copo de cerveja e nós não aceitamos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nos convidam para ir num baile, ou nos convidam para passar a madrugada na rua e nós não aceitamos, porque nós dissemos, não, nós nascemos de novo. Nós voltamos para a igreja e nós estamos sendo restaurados novamente. Aleluia. Essas pessoas, ao verem o processo que Deus faz nas nossas vidas, elas automaticamente entendem.
a vida do José, da Eduarda, a vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida do meu tio, a vida do meu amigo, está prosperando, Deus está abençoando. É esse Deus que eu quero seguir. Aleluia. Às vezes nós não precisamos, irmão Wilson, chegar, pegar a Bíblia, abrir e... muitas vezes Deus nos prova aqui que simplesmente por Deus ver, as pessoas verem o que Deus fez na minha vida, elas vão para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, não? Aleluia, Jesus, querido. Aqui está a primeira restauração que Deus faz na história de Jonas. Deus restaura a vida daqueles que estavam junto com Jonas no barco. A primeira restauração no livro de Jonas é daqueles que observam a vida dele. Oh, Jesus querido. Aleluia. Só que Jonas cai no mar. Jonas, eu acredito que quando ele caiu no mar, ele pensou: me livrei desse propósito maluco. Deus queria me mandar lá para a terra de Nínive, uma terra terrível, uma terra onde há homens ruins, onde fazem maldade nessa terra. Eu não vou para lá. Eu não tenho chamado, eu não posso pregar a palavra de Deus. Há 2 semanas atrás eu estava dizendo isso. Eu estava dizendo: eu não posso pregar, eu não tenho capacidade. Aleluia. Mas Deus me tomou de uma maneira, e através da palavra de Jonas, Deus falou comigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jonas cai no mar, cai em alto mar, Deus automaticamente manda o peixe, e o peixe engole Jonas. Aleluia. Jonas poderia ter se livrado da barriga do peixe e ter tomado a decisão: eu vou lá fazer a obra. Passou a tempestade, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Não, Jonas caiu na barriga do peixe. Aleluia. Muitas vezes as coisas acontecem, e nós não se damos por conta que está numa decisão pessoal em fazer aquilo que Deus nos promete. Aleluia. Basta nós de manhã dobrar os nossos joelhos, orar, meio-dia orar a Deus, de tarde um tempo livre orar a Deus, estudar a palavra, à noite dobrar de novo o joelho, acordar de madrugada e orar, e a tempestade acalma. Mas não, nós resistimos, e Deus manda o peixe e nós vamos lá para dentro da barriga dele. Aleluia. Deus ainda teve misericórdia na vida de Jonas. Deus teve misericórdia com ele, que ainda deu 3 dias para Jonas. Aleluia. Deu 3 dias para que Jonas entendesse qual é a decisão que ele havia de tomar. Talvez aquele dia, o último dia, fosse aquele dia que Deus dissesse: não, Jonas, infelizmente o peixe vai fazer a digestão, e deu. Infelizmente foi a decisão que tu tomou. Infelizmente daí para frente é tu e o intestino do peixe. Glória a Deus. Mas Jonas, dentro da barriga do peixe, ele começou a refletir, começou a orar. Jonas estava bem acordado espiritualmente. Jonas havia despertado. De repente ele sai da tempestade e cai em alto mar. Daqui a pouco ele se acorda dentro da barriga do peixe. Meu Deus, o que eu faço aqui? De repente ele esperou 2, 3 horas para se dar por conta onde ele estava. Aleluia. Glória a Deus. Jonas, na Bíblia nos diz que Jonas viveu um inferno dentro da barriga do peixe. Eu acredito que Jonas ali viveu os piores momentos da vida dele. E muitas vezes é nessa hora e maneira que Deus nos espreme, Deus nos cobra. Nós vivemos os piores momentos da nossa vida para nós entendermos o que Deus quer para nós. Aleluia. Glória a Deus. Talvez Deus esteja te cobrando uma simples oração por um vizinho, de repente uma simples oração por um amigo, de repente seja esse o propósito de Deus com a sua vida. Nós temos que hoje dobrar os nossos joelhos, chegar em casa e pedir para Deus: Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para nós? Qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida? Aleluia. Muitos têm a promessa de pregar, muitos têm a promessa de louvar, muitos têm a promessa de estar na portaria. Aleluia. Muitos têm a promessa de um programa de rádio. Todos nós temos um chamado.
A promessa de estar no centro e entregar panfletos para as pessoas que cruzam. Aleluia. Aleluia. Talvez a entrega do panfleto no centro seja o que Deus esteja nos cobrando. Deus sabe o que Ele quer para nós. Deus sabe o que Ele nos chama. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Jonas ficou na barriga do peixe refletindo, orando, clamando a Deus. Por que ele estava naquela situação? Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estive no mundo, nesses 3 anos que eu fiquei afastado, eu cheguei a duvidar, irmão Carlos, de tudo que eu havia aprendido na casa de Deus desde a minha infância. Aleluia. Eu cheguei a dizer para os amigos que tudo era mentira. Eu cheguei a dizer para as pessoas que nos arrodeavam que eu tinha dúvida do que tinham me ensinado, do que Deus havia me ensinado. Eu estava dormindo espiritualmente, a minha vida estava um caos, as coisas não estavam dando certo, mas eu estava dormindo, eu estava tranquilo. Aleluia. O dinheiro entrava aqui, saía aqui, mas está tudo bem, estou tendo o meu salário, está tudo tranquilo, não me falta nada. Aleluia. Chegava o início do mês, eu tinha que vender um dos vales para poder pagar as contas, e não, está tudo bem, gastava o outro vale em cerveja. Eu estava dormindo espiritualmente, eu não estava enxergando o que Deus queria para a minha vida. Aleluia. Jonas começou a orar, Jonas começou a clamar, e lá no capítulo 2 e versículo 8, aleluia, que Jonas diz: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. O que Jonas entendeu aqui? Que as ideias dele não poderiam ser maior do que a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. A vontade de Jonas, o que ele queria para a vida dele, as decisões que ele estava tomando, não poderiam ser maior do que a vontade de Deus. Santo é teu nome, Jesus Cristo. No momento que Jonas identifica isso que estava acontecendo, Jonas ainda foi cedo, porque se ele passasse um pouquinho mais não ia dar certo. Deus ia afastar da vida dele a misericórdia. Não tenho mais misericórdia contigo. Tu não está reconhecendo o teu erro, tu não está reconhecendo o que eu tenho para ti. Vou afastar de ti minha misericórdia. Aleluia. Mas Jonas entende, depois de 3 dias vivendo o inferno, vivendo a maior provação, digamos assim, da vida dele, ele entende que a vontade de Deus deveria ser maior do que qualquer coisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus nos manda vir na igreja, claramente muitas vezes eu ouvi de Deus: vai na igreja. Muitas vezes, talvez se eu pegasse, não, hoje eu não vou ficar olhando a novela, vou ficar tomando um chimarrão, não quero, está chovendo, está frio, está calor, assim por coisas fúteis, por coisas que são simples e a gente coloca muitas vezes como desculpa. Glória a Deus, aleluia. Talvez nesse dia, nesse culto, Deus tenha a palavra para a restauração da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Talvez Deus tenha uma palavra para você, Deus te livra da provação, você tem a vitória, mas você deixa de vir no culto por uma coisa simples, uma coisa fútil. Aleluia. Isso também é não fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jonas entende que a vontade dele não poderia ser maior que a vontade de Deus, imediatamente Deus ordena com que o peixe vomite a Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, cruzei aqui na praça, indo para casa, não me lembro, acho que eu até conversei com o pai e com a mãe e fiz a volta lá. Ou eu cruzei aqui para ver a construção, para ver a obra, não me recordo. Mas eu só sei que quando eu fiz a volta, que eu dobrei à direita, Deus tocou no meu coração de uma maneira que eu saí de dentro do carro, e comecei a refletir. E o carro foi sozinho, irmãos, porque eu não sei como é que eu cheguei em casa, mas eu fui dali até em casa refletindo
nas coisas, eu tinha acordado. Eu comecei a refletir nas coisas que Deus tinha para minha vida. Graças a Deus. E entender que esses 3 anos que eu fiquei fora da igreja, não poderiam não poderia seguir, senão eu iria ter um prejuízo maior. Eu dou graças a Deus que eu não precisei ir para a barriga do peixe para mim me dar por conta da vida errada que eu estava tomando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus querido. Quando eu me dou por conta disso, eu decidi voltar à casa de Deus junto com a minha esposa. E quando eu volto para a casa de Deus para fazer a obra, para louvar, para trazer uma mensagem, aleluia, para auxiliar o pastor, as coisas começaram a acontecer. Mas eu tive que passar pela tempestade para me dar por conta. Aleluia. Ainda dá tempo, irmãos, da gente se livrar da tempestade e não cair na barriga do peixe. Ainda dá tempo de nós decidirmos o que Deus tem para nós e se livrarmos da barriga do peixe. Aleluia. Deus não quer que nós vamos para lá, mas muitas vezes pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, nós vamos para a barriga do peixe e vivemos os piores momentos da nossa vida. Aleluia. Deus quer nos livrar disso, dessa situação, das situações difíceis. Aleluia, Jesus. Mas quando Jonas se dá por conta, ele entende o que está no versículo 8 do capítulo 2, Deus manda o peixe vomitar. Quando Jonas sai da barriga do peixe, imediatamente ele vai para Nínive. Ele não é maluco de querer enganar Deus ou sair, não, ele vai lá para Nínive. E ele entende que ele deveria cumprir o que Deus havia prometido lá no começo. Talvez ele não precisaria ter passado pela tempestade, ele não precisaria ter passado pela barriga, mas por uma decisão pessoal dele. Deus nos dá o livre-arbítrio, irmãos. Deus não vai chegar para você e dizer, não, você tem que ir por ali, porque ali assim. Não, nós temos que identificar quais são as melhores decisões, lógico, com discernimento de Deus. Mas se nós estamos vendo aquele ventilador gira mais rápido, vai passar meu calor, eu sento na frente do fraquinho, que nem vai tirar meu suor. Eu vou suar o culto inteiro. Aleluia. Pelas nossas decisões, que são muitas vezes maiores que a vontade de Deus, nós levamos choque, irmãos. Aleluia. Nós passamos a provação e nós não entendemos o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Jonas decide ir para Nínive, que ele entende o propósito, ele vai para Nínive e entrega a mensagem para aquele povo, só que nisso a vida dele já havia sido restaurada. Aleluia. Nós temos a primeira restauração, que foi com o povo que estava em torno de Jonas, que passaram pela tempestade e se converteram. A segunda restauração é no próprio Jonas. A segunda restauração que Deus faz é na vida de Jonas. Para mim estar aqui pregando hoje, Deus teve que me restaurar. Aleluia. O irmão Carlos está aqui hoje, teve que restaurá-lo. O irmão Wilson. Aleluia. Os irmãos. Glória a Deus. Nós temos que pregar a restauração para todos aqueles que nos arrodeiam. Deus quer restaurar vidas. Aleluia. Nós estamos passando por momentos difíceis e Deus quer nos restaurar. Deus quer nos trazer na casa dele. Deus quer trazer os seus filhos. Deus quer trazer os seus parentes para a casa dele. Aleluia. Deus quer restaurar. Aleluia. Só que a decisão quem faz é a gente. Se a gente quer ser restaurado ou não. Aleluia. Glória a Deus. A decisão é nossa de estar diante da presença de Deus. Aleluia. O irmão Hélio pregou culto de sexta-feira passada. Não, terça-feira, né, irmão Wilson? Ele pregou sobre as decisões que a gente deveria tomar, né? Tinha um rapaz que estava sentado ali e entrou. No momento que ele... Sobre escolhas. No momento que o irmão Hélio fala de escolhas, ele levanta e foi embora. A escolha que ele fez. Talvez nesse momento ele esteja passando, ele esteja dentro da barriga do peixe. Mas foi uma escolha que ele fez. Aleluia.
Nós temos que estar dentro da casa de Deus, restaurados pelo sangue de Jesus. Nós temos que estar dentro da casa de Deus, restaurados pelo poder dele, cumprindo os propósitos dele, cumprindo as promessas dele. Nós não podemos querer ser mais que Deus e tomar decisões de vontade própria. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer nos usar. Aleluia. Deus quer nos usar, Deus quer fazer a obra na nossa vida. E muitas vezes nós somos que nem Jonas. Aí Deus aperta, irmãos. Deus aperta, Deus nos cobra. Aleluia. Deus nos cobra e Ele cobra, irmãos. Aleluia. Como diz na mensagem, Deus afasta de nós a misericórdia. De repente, se eu não tivesse aceitado Jesus novamente, durante aquele percurso que eu fiz no carro, na outra esquina talvez um acidente. Deus estava me livrando pela minha decisão de algo pior. Glória a Deus, aleluia. Deus quer das nossas vidas essa noite uma decisão de restauração. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos trazer à casa de Deus, aleluia. Glória a Deus. Primeira restauração na vida dos homens que cercavam a Jonas. A segunda restauração na vida de Jonas. E a terceira restauração, aleluia, no povo que Jonas pregou. Aleluia. Glória a Deus. A terceira restauração que Deus fez foi naquele povo que Deus havia ordenado Jonas ir pregar. Você já pensou se Jonas não vai a Nínive, aquele povo não conhece a palavra de Deus? Jonas ia pagar o preço pela decisão dele, ia pagar o preço por não levar a mensagem e perder todas aquelas almas para Jesus. Glória a Deus. Ele ia pagar o preço, porque ele não ia cumprir, e aquelas almas que estavam em Nínive iriam se perder. Como eu falei no começo, Nínive era uma cidade de pessoas más, pessoas ruins. E quando Jonas chega lá e ele entrega a mensagem de Deus, aquele povo se converte. Aquele povo aceita Jesus. Aquele povo começa a glorificar e entender que o Deus que Jonas estava pregando era o Deus acima de todas as coisas. Aleluia. A terceira restauração que Deus faz é na igreja. A terceira restauração que Deus faz é para todos aqueles que nós pregamos a palavra de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para Deus restaurar esse povo, muitas vezes nós temos que ser restaurados. Deus me restaura, eu prego a palavra de Deus e Deus restaura aquele que está precisando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesses últimos tempos, é isso que Deus quer para nós, restauração. Aleluia. Deus quer que nós pregamos restauração para que as pessoas que nos ouçam sejam restauradas. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se eu convidasse os irmãos para virem aqui na frente por um problema, alguns iriam vir, mas eu quero fazer um convite, talvez desafiador. O irmão que quiser ser restaurado essa noite, talvez você já esteja, mas se você quiser uma restauração a mais, passe aqui na frente. Aleluia, os obreiros estarão orando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Talvez você não esteja entendendo a restauração que você quer, mas na oração, a restauração que Deus quer para a sua vida, mas na oração aqui na frente, Deus vai te mostrar. Aleluia. Passa aqui na frente, os irmãos estarão orando. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nos cobrando essa noite. Eu lutei muito para pregar essa mensagem, irmãos, porque eu sei aqui que os irmãos já sabem, os irmãos já entendem. Aleluia. Mas Deus mandou pregar, aleluia, sobre restauração. Sobre a restauração que nós temos que ter na nossa vida. Aleluia. Nós não somos nada sem Jesus, irmão Wilson. Se nós não estivermos restaurados na presença de Deus, infelizmente o peixe vem e nos engole. Aleluia. Nós temos que estar diante da presença de Deus. Labacanta, labaço. Glória a Deus, aleluia.
Eu pedi para Deus, antes de vir para o culto, que Deus enviasse as pessoas certas, as pessoas que precisassem ouvir a palavra de Deus essa noite. Deus enviou os irmãos. Então tenha certeza que você vai sair daqui essa noite restaurado e diferente do que você entrou. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus. Os irmãos estarão colocando a mão sobre os irmãos. Vamos orar e já estaremos despedindo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Para lhe agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos trazer à Tua casa, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, para nós tomarmos, Senhor, uma decisão, Senhor, de fazer a Tua obra, Senhor Jesus, e ser restaurado na Tua presença, Pai. Talvez nós não entendemos, Senhor, o que Deus quer para nós, o que o Senhor quer para a nossa vida, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha mostrar para cada irmão que está aqui essa noite, Senhor, qual é a restauração que